Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, iniciando mais uma série de reflexões bíblicas, focando agora a necessidade de uma mudança radical na maneira de pensar e agir na pessoa que se converte a Cristo. Como início da conexão para se alcançar esse objetivo, hoje vamos procurar entender o caráter na vida cristã, realçando a necessidade de o cristão buscar vivenciar o caráter divino em si, diferenciando o caráter cristão dos dons naturais e espirituais e consolidando a verdade que, por meio da palavra de Deus, a vida humana ela pode ser plenamente transformada de modo que a pessoa converta a Cristo e sustente o caráter de um cristão autêntico. Se junte a nós, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Me ajude aí a alcançar outras pessoas compartilhando os vídeos nas suas redes sociais, assista o vídeo até o final e deixe seu like, seus comentários ou seu dislike. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 20 a 29. Nesse texto, Paulo ele reforça que a conduta cristã, pautada na santidade, na separação exclusiva para servir a Deus e se ajustar plenamente à sua soberana vontade, ela é oposta aos costumes regidos pelo sistema mundano ímpio, imoral, profano e corrupto. E que quando a pessoa ela se converte a Cristo, a pessoa deve abandonar seu velho estilo de vida, as suas velhas práticas comuns a uma vida ímpia e se revestir do novo homem espiritual que é criado em justiça e santidade. O versículo do dia está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A proximidade de uma pessoa com Deus deve levar a pessoa a ser parecida com Deus. A partir dessa colocação do pastor César Rosa, fica claro que a vida cristã ela precisa ser aperfeiçoada, precisa passar por uma transformação progressiva e contínua, de forma que a pessoa tenha condições de aprofundar no seu relacionamento com Deus, se adequando ao padrão aí ensinado e vivenciado por Cristo, o que é plenamente possível por meio da leitura bíblica diária, da oração e também do jejum. No caráter de uma pessoa estão impressas as qualidades inerentes à pessoa, o conjunto de traços particulares de um indivíduo, o temperamento, as questões que determinam o modo de ser da pessoa, a sua conduta, a sua índole e a sua concepção moral. O caráter de uma pessoa ele é consolidado por meio dos vínculos positivos ou dos vínculos deficitários que são gerados a partir dos relacionamentos da pessoa e que vão prejudicar ou ajudar a construir as crenças absolutas que são internalizadas e cristalizadas ao longo da vida da pessoa e que vão servir aí de base para suas tomadas ou não de decisões, bem como nos tipos de ações ou reações construtivas ou desconstrutivas que a pessoa vai desenvolver ao longo da sua vida. É natural que uma pessoa não convertida a Cristo, ela viva dentro do padrão do sistema mundano, pois o mundo no qual ela vive e convive lhe condiciona a acreditar e a fazer ou deixar de fazer o que é comum a esse sistema mundano. No entanto, quando a pessoa ela se converte a Cristo, a decisão ela deve ir além do campo teórico de a pessoa dizer que se converteu ao cristianismo. É preciso que haja uma mudança radical na essência do seu caráter, pois só assim a pessoa terá condições de alterar o seu comportamento, o seu estilo de vida, abandonar as práticas não cristãs e se ajustar à vontade de Deus, mudando a forma como a pessoa age e reage em meio a circunstâncias boas ou ruins no decorrer da sua vida. As qualidades pessoais, o conjunto de traços particulares da pessoa, o seu temperamento, as questões que determinam o seu modo de ser, a sua conduta, a sua índole e o seu comportamento, o seu estilo de vida, as suas ações e não ações, a sua concepção moral, devem passar a ser norteadas pelo caráter de Cristo, pelo padrão ensinado e vivenciado por Jesus. A forma de o cristão se relacionar com as pessoas, independentemente de suas origens ou dos segmentos a que elas pertencem, evidencia se ela é de fato uma cristã genuína, se a pessoa de fato é uma seguidora de Cristo,
se a pessoa vive de fato como Cristo viveu e como ele ensinou as pessoas a viver. Isto porque a essência do cristianismo se resume nisso. É a partir do exemplo de Cristo que o cristão ele deve moldar o seu caráter, a sua maneira de pensar, de agir, de reagir e até mesmo quando decidir não decidir ou não reagir. O caráter de Cristo o levou de forma automática, obediente e voluntária a exercitar a caridade, que é o amor cristão na prática, amando e se entregando por quem merecia morrer sem salvação. A exercitar o gozo, mesmo em meio a situações de extremas aflições. A promover a paz, mesmo quando ele era perseguido. A exercitar a longanimidade, mesmo quando ele era pressionado a tomar decisões precipitadas ou incitado a reagir de forma inadequada a um servo de Deus. A exercitar a benignidade, mesmo quando ele era injustiçado, e a temperança, mesmo quando as pessoas estimulavam o ódio contra ele. O grande desafio é que cada cristão se torne melhor a cada dia, se pareça mais com Cristo a cada dia, ao refletir em si as atitudes ensinadas e vivenciadas por Jesus. O caráter de Cristo não precisou ser transformado, pois ele foi criado pelos pais no temor ao Senhor e estimulado a uma vida devocional prática, contínua e resiliente desde a sua primeira infância. Quando o mesmo ocorre com as crianças desde o nascimento, os pais tornam melhor e menos sofrido o futuro de seus filhos. No entanto, a quem não teve ou não tem o mesmo privilégio, Deus pode perfeitamente transformar o caráter da pessoa pelo poder do Evangelho e condicionar a pessoa a viver e a fazer a vontade de Deus para a sua vida, na sua vida e através da sua vida, de modo que a pessoa ela se ajuste ao caráter cristão de forma prazerosa e se beneficie de um relacionamento íntimo, profundo e sustentável com o Senhor. Só é difícil a uma pessoa ser cristã, vivenciar o caráter cristão, se essa pessoa ela deixar de estar 100% na dependência de Deus. Caso isso ocorra, ser cristão e evidenciar um caráter cristão será altamente difícil, doloroso e humanamente impossível de se conseguir. Quanto à diferença entre temperamento e personalidade, temperamento é o conjunto dos traços psicofisiológicos de uma pessoa que lhe determinam as reações emocionais, os estados de humor e por isso interfere diretamente de forma positiva ou negativa na formação do caráter de uma pessoa. A personalidade é a característica que determina a individualidade da pessoa quanto aí às questões morais, influenciando de forma direta na sua conduta moral, nos seus hábitos pessoais, na forma como a pessoa pensa e age, como ela percebe as coisas e como ela processa seus sentimentos em resposta às questões que a envolvem. Temperamento e personalidade se correlacionam. No entanto, temperamento fala da intensidade com que a pessoa age ou reage às suas emoções com base na intensidade do seu bom ou do seu mau humor. Já a personalidade é a forma como que cada pessoa se posiciona em relação aos seus semelhantes no que se refere a questões morais, aos hábitos, aos pensamentos, às ações, às não ações, às reações e aos sentimentos. Quanto maior o grau de intimidade de uma pessoa com Jesus, melhor a pessoa vai dosar a intensidade de suas ações, de suas reações e de seu bom ou do seu mau humor. Bem como melhor a pessoa vai se posicionar em relação aos seus semelhantes no que se refere às questões morais, aos hábitos, aos pensamentos, às reações, às não ações, às reações e aos sentimentos, se adaptando assim ao que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tanto no que se refere à intensidade dos sentimentos, quanto à forma de se processar e expressar tais sentimentos. Quanto à diferença entre caráter e dons, enquanto o caráter é o conjunto de traços da pessoa e reflete suas qualidades pessoais, seu modo de ser, o seu temperamento e o modo como a pessoa se conduz, como ela age e reage, como se comporta e a sua concepção moral, os dons são talentos, habilidades, competências, autonomias ou aptidões dadas por Deus a todas as pessoas indistintamente, como seres criados à sua imagem e à sua semelhança.
Jesus ele veio ao mundo justamente para que a imagem de Deus que foi deteriorada no ser humano por causa do pecado, ela fosse restaurada de forma plena. Além dos dons naturais, Deus dispõe ao ser humano que ajustara o seu caráter ao caráter de Cristo, os dons sobrenaturais, também conhecidos como dons espirituais. Quanto aos dons naturais, eles são dados como presente de Deus ao ser humano enquanto ele é formado no ventre materno. Portanto, cada pessoa ao nascer, ela traz em si a capacidade, a competência, a autonomia de crescer, de se desenvolver nas diferentes áreas da vida e desempenhar funções específicas nas diferentes áreas da vida humana. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele afirma que os dons dados por Deus são sem arrependimento, ou seja, Deus não retira o que ele dá a cada pessoa ao nascer. No entanto, cabe ao ser humano descobrir e desenvolver suas habilidades naturais a fim de aprimorar na área que ele escolher se consolidar e se destacar. Isso deve ser feito no temor ao Senhor, que é o princípio da verdadeira sabedoria, para que a pessoa possa conseguir ser fiel em pouco e ser colocada por Deus sobre o muito. A fidelidade, a lealdade, a honestidade na forma como a pessoa lida com suas habilidades naturais dadas por Deus é que torna a pessoa verdadeira em sua essência e a capacita a usar os seus talentos, suas competências, suas autonomias e suas aptidões naturais para a glória de Deus. A orientação paulina é, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou de exortar, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ainda que esse texto ele inclua o dom de profecia e o dom da fé, que são dons sobrenaturais, fica evidente que o cristão ele deve exercitar seus dons, seus talentos, suas competências e suas habilidades e aptidões naturais com humildade e excelência, a fim de honrar a Deus que o deu. Quanto aos dons do Espírito Santo, aos dons sobrenaturais, também conhecidos como dons espirituais, pois são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus a cada um como ele quer, os dons do Espírito Santo, eles são capacitações especiais dadas por Deus ao cristão para condicioná-lo a superar as limitações humanas naturais, a fim de realizar algum propósito específico para que o nome de Deus seja glorificado e seus servos e suas servas beneficiados diretamente. Trata-se de um revestimento da autoridade de Jesus na vida do cristão, para que o cristão, no nome de Jesus, opere milagres os mais diversos, expulse os demônios e fale das grandezas de Deus com uma propriedade superior à capacidade humana natural. Apesar de haver uma grande variedade de dons, todos são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus para o que for útil, para promover a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Para o cristão ser agraciado com os dons sobrenaturais, é preciso que o cristão se submeta à autoridade de Jesus, se permita ser moldado como um vaso de honra e se coloque na dependência do Espírito Santo para ser usado por ele na obra de Deus. Quanto à forma como o caráter de Cristo é formado no cristão, ele é implantado no cristão a partir do momento que a pessoa passa a evidenciar uma vida piedosa, uma vida que denote amor e respeito às coisas sagradas dentro do padrão, do contexto geral das Escrituras, resultado direto de Cristo ser o Mestre, o Salvador e Senhor na vida do cristão. O principal elemento primordial a uma vida devota a Cristo é a meditação diária, contínua e resiliente da Palavra de Deus. À medida que a pessoa ela absorve em si os ensinamentos bíblicos e os consolidam como verdades absolutas em sua vida, a pessoa ela terá implantado em si o caráter de Cristo. A absorção, a internalização e a cristalização da palavra de Deus como verdade absoluta na vida de uma pessoa é que condiciona a pessoa a viver sem estar na prática do pecado. É que comprova de fato e de direito que a pessoa ela nasceu de novo para viver em novidade de vida, para viver em espírito. O apóstolo João ele diz em 1 João capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar,
porque é nascido de Deus. Parafraseando aqui o que pondera o pastor César Rosa em seus comentários, a expressão semente, ela traz a ideia daquilo que carrega o DNA da planta de origem. Neste caso, traz a semente com o DNA de Deus, de onde a semente se origina. Se a semente com o DNA do caráter de Deus permanece no cristão por meio da palavra de Deus, então o cristão ele tem gerado em si o caráter divino. Ele tem gerado em si o caráter de Cristo. Pedro lembra bem que a semente que carrega o DNA do caráter divino, ela é incorruptível, viva e permanece para sempre. Quanto mais o cristão ele se envolver e meditar na palavra de Deus, mais o cristão ele será revestido do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e santidade. O que equivale a dizer que o velho homem, a velha natureza, o velho caráter dominante não encontrará espaço para interferir no comportamento do cristão e prejudicá-lo no exercício da vida cristã. O cristão ele precisa se utilizar do caminho aberto por intermédio da morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário e cultivar um relacionamento sincero, profundo, resiliente e sustentável com Deus. Quanto maior tempo priorizando e vivenciando a vontade de Deus para si, mais intensa será a comunhão do cristão com Deus, pois o seu caráter vai refletir o caráter de Cristo. A semelhança de Jesus e dos apóstolos, cada cristão deve priorizar momentos a sós com Deus e preservar a sua comunhão com Deus como algo inegociável, mesmo que precise morrer para mantê-la sob os alicerces da verdade do Evangelho. Que suas qualidades pessoais, que o seu conjunto de traços particulares, que o seu temperamento, que as questões que determinam o seu modo de ser, a sua conduta, a sua índole, o seu comportamento, o seu estilo de vida, as suas ações e não ações, a sua concepção moral, sejam norteadas pelo caráter divino, pelo padrão ensinado e vivenciado por Jesus. Desenvolva seus talentos, suas habilidades, suas competências, suas autonomias e suas aptidões dadas por Deus no temor ao Senhor, em obediência e fidelidade a Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus ele domine a sua vida e lhe conceda os dons sobrenaturais para que possa superar os limites pessoais e ser instrumento nas mãos de Deus para realizar milagres, expulsar demônios e proclamar com propriedade as verdades do Evangelho. Invista tempo na meditação da palavra de Deus, na oração e no jejum, para que você tenha o caráter de Cristo implantado em ti. Que seus momentos de intimidade com o Todo-Poderoso lhe permitam viver uma vida transformada pela presença dele em sua vida. Em assim fazendo, verás o propósito de Deus se cumprir em sua vida ao se tornar parecido com Cristo e, por isso, ser reconhecido como um cristão autêntico. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.